Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos nesse momento de reflexão da Palavra de Deus com a comunidade católica Obra de Amor. Momento onde humildemente queremos nos colocar na presença do Senhor para que a grandeza, a profundidade da Sua Palavra possa realmente ser para nós um sinal de esperança na presença desse Deus que é vivo e verdadeiro na nossa vida e que deseja nos fazer crescer, nos dando a oportunidade de mergulhar na sua verdade revelada. Ó bom Deus, que apesar de nossa pequenez, dai-nos um coração cheio de amor por Ti e pela Igreja, para que, amando a Ti, possamos também amar todos os nossos irmãos. Queridos irmãos, hoje, dia da independência, será que conseguiríamos gritar como proferir um brado, um grito, assim como Dom Pedro fez, independência ou morte? Independência do quê? Escolhermos a morte como cristãos? Bem, isso é um questionamento que deve pautar hoje aquilo que nós desejamos como filhos de Deus e se temos esse contato verdadeiro com Jesus, essa vontade verdadeira de sermos obedientes e fiéis ao Senhor, o que devemos fazer para tentarmos, pelo menos, fazer o propósito de minimamente corresponder à graça da eleição pela qual Ele nos escolheu? Meditando a palavra de hoje, 7 de setembro, a Igreja nos propõe o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. E a palavra vai nos dizer assim: Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhe: Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No primeiro momento, nós precisamos enaltecer aquilo que a palavra nos diz sobre a importância do sábado para o povo judeu. De maneira rápida, nós percebemos isso desde a criação do mundo, em Gênesis, quando, no primeiro relato, nos mostra que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia, o sábado, Shabbat, Deus descansou. Por conta disso, os judeus eles têm na mais alta consideração essa realidade de que todos devem descansar no 7º dia. E, além disso, muito além de descansar, é proibido qualquer tipo de trabalho que exija minimamente o esforço no dia de sábado. Então, por conta disso, fica muito claro nas passagens em que Jesus discute com os judeus, em especial os fariseus, sobre a questão do sábado. Pois, se de um lado eles vêm e colocam o sábado como se fosse uma lei divina, e até então, na compreensão deles o era, Jesus, que é Deus, vem e mostra
o ensinamento da lei mosaica, ou seja, da lei de Moisés, todo o ensinamento do Pentateuco, onde Gênesis se encontra por ser o primeiro livro da Bíblia, ele vai demonstrar que todo o ensinamento da lei do Pentateuco, de todo o Antigo Testamento de forma geral, ele tem um ensino, um conteúdo muito mais sublime do que aparentemente é. Na verdade, o Antigo Testamento, que continua ainda sendo palavra de Deus, porque Jesus não o revogou, a igreja não o revogou, vem nos ensinar como foi a atuação de Deus na vida do povo, do seu povo nessa caminhada, e vem demonstrar principalmente que o Antigo Testamento é uma preparação, é um preparo para uma vivência de uma realidade muito mais sublime, muito mais plena, muito maior do que a realidade do Antigo Testamento. E qual era? A presença do próprio Deus no nosso meio. Deus encarnado, Jesus Cristo. Ou seja, o Antigo Testamento prepara esse caminho justamente para que o povo estivesse preparado para compreender o ponto máximo da revelação na história da salvação do povo de Deus. Hoje nós somos o povo de Deus e nós devemos acolher esse ensinamento que Jesus, Mestre e Senhor, nos dá. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Ou seja, Ele, como Deus, está acima de todas as coisas. Ele, como Deus, instituindo a nova e eterna aliança, se baseia na antiga, porque a antiga não foi revogada, mas foi elevada num ensinamento muito mais pleno do que se era possível ter até então, de conhecimento, de percepção. Porque Ele é a própria luz que ilumina tudo, toda a história, para mostrar que a história dá testemunho a seu favor. Justamente porque Ele é Deus. E como São Paulo vai dizer em um dos seus escritos, em uma das suas cartas, que toda a realidade anterior era uma fagulha, era apenas um vislumbre de uma realidade infinitamente maior, mais plena, mais sublime, mais elevada. Pois Deus se faz presente no meio do seu povo. E nesse trecho, embora curto, percebemos essa realidade. Os fariseus questionam porque olham para o Antigo Testamento da maneira como sempre olharam. E Jesus vem trazer essa luz nova para mostrar que sim, havia um ensinamento, mas que o ensinamento primordial, essencial, central do Antigo Testamento era muito maior do que eles, presos apenas nas formalidades dos ritos, na aparência de uma religiosidade naquele momento vazia e sem sentido, porque havia perdido a sua essência mais profunda, que era auxiliar as pessoas a manterem o contato com Deus. Jesus, sendo Deus, vem, nos chama de amigos e mostra que com Ele nós vamos vivenciar uma realidade muito mais ampla, porque Ele é o Senhor do sábado, Ele é o Senhor de todas as coisas e deve ser o Senhor de nossa vida. Então hoje, quando Jesus fala que o Filho do Homem é Senhor também do sábado, Ele quer dizer que Ele, se nós permitirmos, porque Ele é um Deus educado e nos dá um livre-arbítrio, Ele também deseja ser o Senhor da minha e o Senhor da sua vida. E como que nós como que nós podemos, pelo menos, fazer o propósito para que isso seja verdadeiro? Nós devemos declarar também independência ou morte. Ou, na verdade, no campo espiritual, mais adequado seria independência e morte. Independência do pecado
porque nós não nascemos mais para sermos escravos daquilo que nos afasta de Deus. Foi para que fôssemos homens livres é que Cristo nos libertou, como também nos ensina São Paulo. E morte porque, livres do pecado, esse homem velho, com a visão antiga, com a visão ainda presa a ritos, a vivências, a práticas religiosas vazias e sem sentido, deve morrer. Quanto mais nós queremos nos aproximar de Cristo, mais esse homem velho, com essa mentalidade velha, com essas atitudes velhas, ultrapassadas, ele deve morrer, deve ser deixado para trás. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje, independente do Brasil, entregamos ao Senhor em oração nossa nação para que Ele conduza todos os nossos passos, que eu e você possamos também dar um grito, um pouco diferente daquele que Dom Pedro I deu, mas um grito de independência em relação ao pecado, porque somos livres com o sangue de Jesus derramado na cruz, não somos mais escravos. Independentes, independência do pecado, dessa antiga realidade, e morte do homem que ainda se faz preso na vivência sem Deus, na vivência de uma realidade onde Deus não se faz presente, querendo se submeter espontaneamente à escravidão do pecado que deseja nos matar. Então, esse homem velho também deve morrer, independência do pecado e morte do homem velho, para que juntos, como irmãos, membros do corpo místico desse Cristo que é verdadeiro e vivo, reinante, soberano, eu e você possamos desfrutar de uma nova realidade onde Ele, Filho do Homem, seja Senhor de cada uma de nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desse conteúdo, dê o seu joinha, faça um comentário de engajamento e compartilhe para tantas pessoas que precisam proclamar o senhorio de Jesus, a independência do pecado e morte da pessoa velha, para que um novo homem e uma nova mulher possam renascer da presença desse Cristo, que é vivo e deseja nos dar a cada dia uma vida nova nele, pela sua amizade e pelo seu amor. Deus abençoe. Até lá.